meu nome é Mônica, eu sou casada com Tareb há 6 anos. E quando nós tínhamos 2 anos de casado, eu gerei uma expectativa de ser mãe, de ter um filho. Só que para nós não foi tão simples e rápido. Nós tivemos que aprender a esperar o tempo do Senhor. Para mim, o amor vence quando nós entendemos que esperar no Senhor nos garante recompensas eternas. E agora, o Senhor nos deu a bênção de sermos pais. Nós vamos ter um filho. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, vou orar por você. Essa parte eu acrescentei. Vou orar por você, irmão. Vou orar para Deus fazer passar a fome do teu estômago. Vou orar por você. Sem, porém, lhe dar nada. Do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, através das minhas obras, eu vou te mostrar a minha fé. Você crê que existe um só Deus? Pergunta Tiago para nós. Vocês creem que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi o quê? Aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém, gente? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A epístola de Santiago, ou de Tiago, essa epístola de 5 capítulos, é uma das epístolas mais controvertidas do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas. Muitos se debruçaram sobre esse texto, em procura de uma razão prática para uma fé teórica. Uma razão de ser, no cotidiano, de uma fé que precisava ser mais do que uma concordância intelectual com alguma verdade das Escrituras. Tiago, ele talvez tenha sido um dos escritores bíblicos mais mal compreendidos. E eu vou explicar a você por quê. Ele foi mal compreendido pela Igreja Católica, no século XVI, e ele foi mal compreendido pelo próprio Martinho Lutero, o cara que liderou a reforma da igreja naquele tempo. Eu não sei quem aqui já visitou Roma e quem foi ao Vaticano. Deus me deu a graça de ir ao Vaticano, de andar pelo Museu do Vaticano e de entrar na capela ou Basílica de São Pedro, que fica exatamente ali na frente daquela grande praça, das grandes concentrações que acontecem ainda hoje, especialmente para se ouvir uma palavra pastoral do Papa. É linda a Basílica, e aqui eu não quero criticar a Basílica pela Basílica. Eu acho que aquele monumento é um monumento bonito, é um monumento que evoca uma história de uma religião, digamos assim, que tem mais de 2000 anos.
A questão é que o que está por trás da construção daquela capela e os meios que foram usados pela Igreja Católica para a construção daquela capela, não, daquela basílica, estes erros foram a gota d'água para a chamada Reforma Protestante no século XVI, que vai fazer agora seus 500 anos, né? O que aconteceu? Para construir aquela grande basílica, foi feita uma grande campanha de arrecadação de dinheiro. Muito grande. Talvez a maior campanha de arrecadação de recursos para a construção de algo ligado à Igreja de Cristo. Foi um tempo de profunda necessidade de fundos, pela magnitude, pelas peças que ali foram colocadas, pelos quadros, as pinturas que ali foram feitas. Então, exigiu muito dinheiro. E para adquirir esse dinheiro, para a construção da grande capela de São Pedro, da grande Basílica de São Pedro, da grande e linda Basílica de São Pedro, começou-se então a se visitar províncias e a colocar na cabeça dos fiéis que, dando dinheiro para a construção daquela capela, Deus iria retribuir com a libertação de almas do purgatório. Então o que aconteceu? Um bispo chamado Theodor Tetzel foi até a Alemanha de Lutero. Lutero era um bispo agostiniano ligado à Igreja Católica, doutor em teologia, professor, catedrático de teologia, e algo impressionou Lutero. Uma frase que atribui-se ela à criação do próprio Theodor Tetzel, esse cara que era meio que um promotor do levantamento de recursos para a construção da Basílica. Tetzel, ele criou a seguinte frase: ao tilintar, ao bater destas moedas, nesta caixa, neste cofre, almas vão sendo libertas do purgatório. O que aconteceu então naquele tempo? E na realidade, gente, eu gosto muito, eu nem devo a Lutero nem ao Vaticano, nem a um lado nem a outro, mas o fato é real. Apenas contextualizando. Quem é que faz hoje as grandes campanhas mirabolantes? São os evangélicos, né? Quem é que pede dinheiro das pessoas para que a fé delas se torne útil para receber alguma bênção de Deus? São os evangélicos, né? Deus queira que se levante um Lutero ao contrário, para denunciar o movimento naquilo que ele se perdeu no meio do caminho. Reformata semper reformanda. Essa foi a frase que se usou pelos reformadores, no sentido de que a igreja, ela precisa estar sempre se reformando e olhando para os seus erros históricos e resolvendo-os. O que foi que aconteceu do outro lado do espectro? Enquanto textos como esse de Tiago, e também os livros deuterocanônicos de Macabeus, sustentavam durante muito tempo, a ideia espúria de se dar dinheiro para se alcançar a salvação. Quando houve a reforma protestante, Lutero pega as escrituras e ele diz que a carta de Tiago deveria ser extraída do Novo Testamento. Por quê? Porque ele entendeu que o escrito de Tiago, quando ele fala que a fé sem obras é morta, entraria em confronto com a teologia de São Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios, aos Gálatas. A maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas por São Paulo. Então Lutero olha para essa carta de São Tiago, a carta de Tiago, e exatamente em razão de todo esse confronto de ideias naquela época, de se libertar almas do purgatório a partir de ofertas, Lutero ele entra em rota de colisão com o pensamento teológico da Igreja Católica Romana do século XVI, que, diga-se de passagem, mudou e alterou-se com o passar do tempo. Por isso que eu digo, hoje é mais fácil ver esse tipo de coisa no movimento evangélico do que no movimento católico.
Mas o ponto que eu quero firmar aqui é o seguinte: Lutero olha para essa carta e diz: ela é palha, porque ela está dando aso, ela está dando fundamentação teológica e teórica para as espúrias ações das indulgências, ou a compra das indulgências. Então Lutero, gente, ele desconsiderou essa carta e disse que ela merecia ir para o fogo. O grande problema é que tanto essa carta foi usada equivocadamente pela Igreja Católica, como foi equivocadamente negada por Lutero em um primeiro momento. Porque ele não entendia como é que São Paulo diz que a justificação e a salvação de uma alma depende exclusivamente dos méritos de Jesus na cruz, do seu sangue vertido pela humanidade. Como é que se admite que essa teoria e essa doutrina central no cristianismo, de que obras não podem nos salvar, mas a consciência de que Cristo morreu na cruz para nos salvar? Esse é o ensino de São Paulo. A partir dele surgiram expressões como, por exemplo, sola scripturae, só as escrituras, sola Christus, só Cristo, sola fides, só a fé pode salvar uma alma. E o que Paulo estava dizendo não era absolutamente errado, totalmente certo. Nós cremos assim na Cidade Viva. Nós não cremos que nós escolhemos a Deus. Nós cremos que Deus nos escolhe. Ele nos amou primeiro. Se eu digo sim para Ele, é porque Ele disse sim para mim. É uma atitude monérgica. Deus atuou, intervindo na história para salvar um povo para a sua glória. Agora, o que Tiago está querendo dizer não é literalmente que eu sou salvo pelas obras que eu realizo. O que ele está querendo dizer é que eu sou salvo por uma fé genuína que necessariamente é comprovada a partir daquilo que eu faço com ela. Eu coloquei no Facebook um dia desses: não importa em que você crê, o que importa mesmo é o que você faz com as suas crenças. É o que Tiago estava querendo dizer. Tiago estava denunciando cristãos que achavam que a única missão deles e da igreja era pregar o céu, a eternidade, e que Cristo nos salva para a eternidade, para um novo céu e para uma nova terra. Tiago vem e diz assim: que cristianismo é esse? Isso é religiosidade. Essa fé que você diz ter em Deus, ela é comprovada, e ele usa a expressão, ela é aperfeiçoada, ou ela torna-se madura, a partir do momento que eu ajo em razão dessa fé que me salva em Cristo, como Cristo agiria na minha vida. A primeira coisa que você tem que aprender hoje, você que está em casa nos assistindo ao vivo, nos ouvindo ao vivo, vocês estão aqui, a primeira coisa que nós temos que sair daqui aprendendo é que, segundo Tiago, fé sem obras não passa de religiosidade vazia. Fé sem obras não passa de religiosidade vazia. E ele diz aqui, qual é a expressão que ele usa? Vamos voltar para o texto? No verso 14 ele diz: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras que a comprove? Se não tem obras que testifiquem de que essa fé é genuína. Então essa é a primeira coisa. Fé que não se traduz em ação, em amor, em graça, em ajuda ao próximo, em honra às autoridades, em honra aos pais e às mães, ó filhos. Vivemos num tempo de rebelião contra os nossos pais. Uma fé que não se traduz em honra aos pais, uma fé que não se traduz em honra às autoridades, uma fé que não se traduz em respeito ao próximo, em amor ao próximo, em amor ao pobre, em amor ao presidiário, em amor ao que não tem roupa, ela é morta. E sabe por que a carta de Tiago foi equivocadamente deixada por Lutero? E mais uma vez eu quero dizer, eu não devo nada a Lutero e nem devo nada ao Vaticano. Meu compromisso é com a verdade das Escrituras. O fato que ele põe aqui para nós é uma coisa: ele repete simplesmente as palavras que Jesus disse no Evangelho. O que foi que Jesus disse no Evangelho? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava doente e me visitaste. Estive preso e foste lá me visitar. E os apóstolos perguntaram para ele: mas Senhor, a gente não lembra desse dia não. Quando é que prenderam o Senhor que nós não vimos? Quando é que o Senhor andou nu que nós não te cobrimos?
Quando é que o Senhor teve fome que nós não te demos de comer? Ele disse: aquilo que você fizer por alguma vida, nesta vida, o que eu estou dizendo é a mim que vocês estão fazendo. Em outras palavras, não creiam apenas em mim, ajam como eu agiria. Vocês entenderam mais ou menos isso? É isso que São Tiago está dizendo. Uma fé que não se traduz em ações concretas, ela é uma fé o quê? Inútil. A segunda coisa que ele nos diz aqui, que é assombroso, é quando ele diz assim, vamos ler o verso 15, por gentileza. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? O que é que ele está querendo dizer para nós? Que quando a fé que eu tenho no Cristo de Deus não se traduz em amor ao próximo, eu consinto com a injustiça e com o sofrimento alheio. Eu consinto. E jogo para a oração a solução do problema. Foi agindo assim que o capitalismo de direita, cristão, convenceu o mundo inteiro que todo o problema da humanidade é pessoal e que cada um deve resolver com Deus as suas problemáticas. Que orem, que busquem o céu. O que é que a direita diz na sua Gênese? Ela olha para o pobre e diz, vai trabalhar. Ela olha para o necessitado e diz, vai fazer isso. E o que é que a esquerda faz? Ela concentra nas obras. O que importa é o que eu faço. E ela olha para a sociedade como o grande mal. Que o contexto social é o que deturpa o homem, é o que acaba com o homem. É a opressão de uma classe sobre outra. São dois discursos completamente antagônicos. A direita cristã, ela evidenciou tanto uma fé desengajada, que começou a falar para pessoas como se elas não tivessem corpo, como se elas não tivessem fome, como se elas não tivessem necessidades. E a esquerda, em contraponto a essa fé inútil da direita cristã, disse, não, todos os problemas são problemas sociais. Qual é a diferença basicamente entre esquerda e direita? A esquerda atribui à sociedade, aos contextos organizacionais e às estruturas de classe todo o problema do mal. E a direita cristã, muitas vezes fundamentalista, joga tudo para o sentido de que o problema é só pessoal. Ambos erram. De um lado, a direita enfatiza a esquerda, enfatiza obras, e do outro lado, a direita enfatiza a fé. Por isso que eu tenho dito, tenho repetido, a igreja, para crescer, ela tem que deixar de tratar a filosofia política como trata o seu time de futebol. Quem é que vai de encontro ao time de futebol, mesmo que ele vá para a segunda, terceira ou quarta divisão? E está acontecendo isso no Brasil. É a idolatria da ideologia. Idolatria da ideologia. E o que é que Tiago diz? Uma sem a outra é morta. Se o Cristo de Deus mudou minha vida, Ele mudou para que eu mude contextos. Se o Cristo de Deus mudou a minha vida, eu sou pregador da verdade que muda o coração, mas eu sou implantador da justiça que produz transformação. É o que ele diz assim, se você diz que crê em Deus, mas não é capaz de abençoar um irmão que está com fome ou sem roupa, então essa sua fé não existe, meu amigo, sinto muito. Ela é totalmente equivocada. Porque fome não se resolve com oração. Nudez não se resolve com libertação. São fatos que Deus está de olho na sua igreja para, não que o que eu faço pelo pobre é o que vai me levar para o céu, mas sim, que eu faço pelo outro, porque Jesus mudou a minha vida. É o que ele diz aqui, mostre-me a sua fé sem obras, mostre-me a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha pelas obras. Ele não está dizendo que o que salva é obra. Ele está querendo dizer o seguinte, que a verdadeira fé, ela é evidenciada por aquilo que eu faço, e não apenas por aquilo que eu creio.
Vocês estão captando mais ou menos isso? Agora, deixa eu tocar num ponto sobre a questão do abuso. O abuso da boa vontade. Quando é que as coisas começam a ser problemáticas? Pastor, você é contra bolsa, família, gás e educação? Não sou contra nada. Eu não quero ser conhecido como aquele que é do contra. Sou a favor. O problema não é a bolsa que tira a fome. O problema é a bolsa que perpetue a ignorância, a inação e seja, muitas vezes, a raiz da preguiça humana. Porque o problema da humanidade não é apenas físico, social, é também espiritual. Uma coisa que a direita nega é que as estruturas sociais podem ser malignas e diabólicas contra as pessoas. E uma coisa que a esquerda nega é que, por exemplo, preguiça não é um mal social, é um mal pessoal. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo dizer para a Cidade Viva, para o meu povo, é que não busque nas ideologias da filosofia político-partidária uma solução para um problema que só a visão integrada da vida que Jesus nos dá vai poder resolver. Então, repita comigo. Primeira coisa que Tiago nos ensina. Vamos lá, repita comigo. Fé sem obras não passa de religiosidade vazia. Diga. Segundo, fé sem atitude é consentir com a injustiça e o sofrimento. Por que a gente foi para a praia catar lata? Para parecer bonito na foto? Não. Talvez os que foram catar não entenderam por que foram, mas vocês foram catar lixo porque vocês creem no Deus da vida. Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque quem crê no Deus da vida de verdade, que sente-se instrumento nas mãos dele, vai fazer alguma coisa para transformar aquilo que Deus quer que seja transformado. Você acha que Deus quer que vivamos em um meio ambiente destruído, um meio ambiente com animais em extinção, um meio ambiente onde tartaruga morre nas grandes cidades, aqui em João Pessoa, porque comeu um pedaço da lata de cerveja que você bebeu? O que Tiago está falando aqui, em uma exemplificação muito simples, da questão da roupa, da questão da comida, aquilo é apenas exemplificativo, como a gente diz no direito, não é números clausus. Não é uma lista fechada. Jesus já fala do presídio, Jesus já fala do doente. Os judeus enfatizam a questão do cuidado com a natureza, com a criação. A nossa fé, ela tem que ter, gente, atributos práticos que a confirmem. Nós fomos para a praia porque nós amamos também aquela pessoa que sequer nós conhecemos, que por falta da catação ali, de um caco de vidro que foi deixado por algum bêbado na semana anterior, aquela pessoa vai furar o pé e vai para o hospital. Quando eu cato, eu amo. Quando eu deixo de estacionar na garagem alheia, eu amo. É evidência de fé. Mas como, pastor? Me ajuda a entender, que negócio complicado. Tem até lei de trânsito no negócio dessa fé? Tem, meu amigo. Porque se eu amo alguém, eu não vou trancar a garagem dele, porque eu estou impedindo ou que ele entre ou que ele saia. E aí você diz, mas se ele estiver incomodado, que ele traga um número aqui, porque o povo da cidade viva é bonzinho, bota aqui para eu tirar meu carro. Meu amigo, quem tem pressa, 1 minuto é uma eternidade. Uma mulher grávida que está para ter um filho, ela não precisa da bondade da sua, disposição de correr em 4, 5 minutos e tirar seu carro. Ela precisa sair de casa, o portão é dela, a casa é dela. Essa fé que se traduz em atitudes práticas no cotidiano, que junta uma coisa com a outra, onde a primeira é a que salva, a fé é a que salva, mas onde a obra testifica que essa fé é genuína. São Tiago diz o seguinte, que as obras, as ações e as atitudes de um cristão aperfeiçoam a fé. O que ele está querendo dizer com isso? A torna madura, a torna frutífera e não morta. Aperfeiçoar aqui no grego significa também amadurecer. E uma fé madura é uma fé que dá frutos. Não é apenas uma consciência transformada. Não é apenas uma ideologia internalizada.
É algo que tem, sim, um conteúdo claro. Eu vou morrer dizendo, eu não valho nada, Jesus é que morreu na cruz no meu lugar, eu não tenho dignidade de estar aqui, nem pelos meus diplomas, nem pela minha oratória, eu estou aqui porque há um Deus que nos ama e nos escolhe para entrar no time da transformação do mundo. É por isso que eu estou aqui. Isso é inadiável, inalienável. Isso é inalienável. Eu não estou dizendo que isso deve ser desconsiderado, pelo contrário. O que salva de fato é fé, mas a fé genuína. E como é que eu sei se a fé é genuína? Quando ela é evidenciada por uma luta contra a injustiça e contra o sofrimento dos outros. Tiago diz que fé sem obras não passa de religiosidade vazia. Tiago diz que fé sem atitudes é consentir com a injustiça e o sofrimento do outro ou da criação. E ele vai mais longe no verso 19. Olha que coisa complexa. Você crê que existe um só Deus? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem crê que existe um só Deus aqui? Levanta a mão, beleza. Quem crê que esse Deus mandou o seu Filho para morrer por nós e nos dar vida abundante? Beleza, parabéns. Vamos aplaudir, vamos lá, aplaudir você. Você merece um aplauso porque você acredita nisso. Você merece um aplauso. Mas deixa eu dizer, não se anima muito não. O diabo também crê igual a você. É o que Tiago está dizendo aqui. Ele diz que os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus. Mais uma vez eu digo, não é a minha crença que importa, é o que eu faço com ela. Qual é a atitude do inferno, se não se rebelar contra tudo que vem de Deus? Qual é a atitude do inferno, se não se rebelar contra o senhorio de Cristo? Satanás sabe, porque está escrito, que o fim dele está próximo. Mas ele resolveu entrar em rota de colisão com o Altíssimo. Parabéns. Se você é apenas uma mulher de fé e um homem de fé, parabéns. Você parece com o diabo. É a boa notícia dessa noite. Parabéns pela sua fé. Você parece com Lúcifer. Alguém pode gemer? Por quê? Porque, mais uma vez, Deus não está interessado em compêndios de teologia, de hermenêutica, de exegese, de interpretação bíblica, que não tenha tradução clara em atitudes simples, voltadas para o próximo, para a sociedade e para Deus. Enquanto tem muito teólogo de cátedra estudando a Bíblia, que eu acho uma bênção estudar a Bíblia, eu estudo, sem a pretensão de entendê-la por completo, senão pela graça do Espírito. Então o que é que acontece? Quem é que sabe mais? O presbiteriano diz, nós sabemos mais. O batista diz, não, nós é que sabemos mais. O católico vai dizer assim, não, nós temos mais anos de história do que vocês. Nós temos os pais da igreja, nós temos os doutores da igreja. Que pena. O conhecimento produz orgulho. E o amor produz libertação. Sabe quem é que sabe mais do que todo mundo aqui? Hermenêutica, teologia sistemática. Ele é expert em grego, hebraico, aramaico e todas as línguas. Por quê? Eu nasci há 10.000 anos atrás. E não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ou vocês não acham que ali foi uma brincadeira de Raul Seixas com o diabo? Você acha que o diabo é feio, é? Chifrudo e rabudo? Quem inventou isso foi Dante Alighieri. Ele é belo, é um anjo de luz, inteligente, conhecedor exímio das Escrituras, um grande orador, poderoso ao extremo, menos apenas do que o próprio Deus. Então eu vou dizer uma coisa para você. Não idolatre a sua fé por fé. Transforme-a em serviço. E o amor é aquilo que transforma fé
em atitude. Então, como é que você diz que tem fé em Jesus se você não perdoa? Diz aí, me diz aí. Como? Quem é que não perdoa? Quem é implacável? Quem é o acusador das almas? Quem é? Quem é que vive de acusar a igreja de Cristo? Quem é? Responda! É o diabo. Como você diz que ama a Cristo se você é insensível com a dor do próprio irmão? E eu nem vou mais longe, irmão da igreja. Irmão de casa, de sangue. Como é que você diz que tem fé em Jesus se você só nega tributo? Opa, eu não sabia da ligação. Onde é que está na Bíblia? Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem disse isso nem foi Paulo, nem Tomé, nem Tiago, foi Jesus. Mas por quê? Porque sonegar é um ato de desamor. Você pode ser irado com quem está gerenciando isso, o governador, o presidente, o escambau, o diabo a quatro. Mas, teoricamente, menos tributo, menos escola, menos hospital, menos vidas sendo atendidas. E não me dê as suas desculpas político-partidárias. Não me dê as suas desculpas ideológicas. Não foi dada à igreja a responsabilidade de gerenciar tributo. Deus vai cobrar de quem gerencia bem ou mal. Esse vai pagar caro. O ladrão do povo pode, os ladrões e ladras do povo podem escapar do Supremo do STJ. Mas do tribunal do grande e justo juiz, esse não vai escapar. Então a minha tarefa, gente, não é absolutamente fazer o certo esperando que o outro faça a sua parte. Eu faço, você deve fazer. Porque obediência, amor à pátria e combate à sonegação é ato de amor a Deus. Sim! Fiquei muito feliz. Hoje, em um dos cultos, uma irmã saiu em prantos daqui com o seu marido. Fiquei muito feliz. Eu digo, sim, esse é o tipo da mensagem da homilia que funciona. E não apenas dar um... Eu quero que você, se você esquecer qualquer coisa, vá com uma frase. Olhe-se no espelho e diga: se eu tenho uma fé meramente intelectual, meramente espiritual, que não se traduz em perdão, que não se traduz em compaixão, que não se traduz em solidariedade, que não se traduz em ética, que não se traduz em amor ao próximo, então, meu amigo, você vai sair daqui e você vai passar a noite, e eu desejo que você tenha um pesadelo na noite. Você parece comigo. E quem vai aparecer no seu sonho não é um chifrudo rabudo. Porque ele sabe que com essa máscara, ele não atemoriza. Ele é bonito. Ele é bonita. Sabe aquela mulher bonita? Por quem você está prestes a deixar a sua família? Ali está Ele, usando-a. E se você está aqui e essa mulher é você, arrependa-se. Tiago resolveu chutar o pau da barraca. Chega de tratados de fé. Eu quero ver vocês vivendo a fé na prática. Amém, irmãos? Você quer parecer com o diabo ou com Jesus? Tem certeza? Vamos repetir comigo. Estamos no fim, a tortura está acabando, tá? Repita: fé sem obras não passa de religiosidade vazia. Fé sem atitude é consentir com a injustiça e o sofrimento. Fé sem obras nos iguala aos demônios. Mas o amor transforma a fé em atitudes de amor a Deus
e ao próximo. Eu quero encerrar com os 2 exemplos que Tiago utilizou aqui. Ele usa 2 exemplos de fé que foi testificada, comprovada, selada, na prática. Ele usa 2 exemplos, o do pai da fé, Abraão, e pai da nação hebraica. E de outro lado ele usa uma prostituta, Raabe, que não era judia, que não era hebreia. Todos sabem da história de Abraão, não sabem? Deixa eu recapitular. Abraão era um homem de 90 anos, 80, 90 anos, quando Deus disse que na descendência dele ele haveria de abençoar todas as nações da terra. É a promessa messiânica que é dada a Abraão. Abraão vai nascer de você, lá na sua linhagem. E a propósito, Abraão, a sua descendência vai ser incontável como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Abraão, eu te farei uma grande nação, Abraão. E a gente sabe que Abraão e a esposa não podiam ter filhos, né? Ele até podia. Mas a mulher dele não podia mais. Primeiro que foi estéril a vida toda. Segundo que estava passando há muitos anos da menopausa. Então o que é que acontece? Deus vai dar o filho a Abraão. Ele creu em Deus, amém, irmãos? Ele creu que Deus ia dar e deu. E lá vai, nasce o jovem, o pequeno Isaac, que cresce. E quando o menino está ficando um rapazinho, Deus chega para Abraão e diz o quê? Pega o menino e mata. E me oferece. Meu Deus. Tiago está dizendo que Abraão foi justificado por essa ação. Mas não pela ação em si, como redentora. Mas uma ação que deu o quê? Validade à fé que ele tinha em Deus. Me explica, pastor. Ele não creu que Deus ia dar um descendente que ia abençoar todas as nações da terra? Sim ou não? Me ajude. Aí Deus pede o menino. E ele vai e se prepara, leva o menino para o Monte Moriá, e lá ele prepara tudo, a lenha, ele prepara, sabe, a faca, tudo. E ele amarra o filho ali em cima, e o filho pergunta, pai, está com tudo aqui, cadê o cordeiro, pai? E ele diz o quê? Deus proverá, Deus vai prover o cordeiro. Quando ele pega para matar o menino, Deus diz, para, não toque no teu filho. E logo chega um carneirinho, um cordeirinho, e Abraão oferece aquele cordeirinho no lugar do seu filho. Quem é a prefiguração que aquele cordeirinho estava representando? Aquele cordeirinho estava representando o próprio Filho de Deus que não foi poupado na cruz. O filho de Abraão foi poupado na cruz. Mas por que Abraão foi justificado por aquela atitude? Porque se ele cria que Deus iria dar para ele uma descendência, e que seria através daquele filho, e Deus está pedindo aquele filho morto, e se a descendência daquele filho estava contada, como que Isaac iria ter filho se estivesse morto? Esse é o X da questão. Abraão se submeteu a matar o filho, porque se era promessa na vida do filho, o Deus da vida proveria, nem que fosse o cordeiro, mas ressuscitaria o seu filho dos mortos. Por isso que ele foi justificado, porque Deus provou se a fé dele era genuína ou meramente conceitual. A tua como é? A segunda foi Raabe. E ele chegou para Raabe. Raabe escondeu os espias de Israel, quando a nação estava para dominar Jericó e a terra prometida, ela escondeu os espias. Porque ela creu no Deus dos hebreus. Mas a crença dela fez com que ela agisse a favor do outro, do próximo, indo de encontro à sua nação por completo, à sua nação totalmente idólatra e paganizada. Raabe esconde aqueles homens. Então, a fé de Raabe foi evidenciada através de quê, irmãos? Da obra. Vocês entenderam por que a Igreja Católica errou e Lutero também? A Igreja Católica achou que a obra iria salvar. E Lutero achou que só a fé iria salvar. Por isso que a carta de Tiago ele desconsiderou. Mas no final das contas, o que é que Jesus está me dizendo? Você me ama? Se você crê em mim, haja como eu ajo. Se você crê que eu existo, faça o que eu faria no seu lugar.
perdoe, seja misericordioso, seja bondoso, seja cumpridor das suas obrigações, seja cumpridor do pagamento dos seus tributos. Não estacione na calçada de ninguém, não jogue lixo na praia, porque tudo que há no cosmo é do meu interesse, porque não há 1 centímetro quadrado de todos os domínios da experiência e da existência humana sobre o qual eu não diga é meu. Prontos para sair daqui? Você quer parecer com quem? Eu quero que hoje aconteça uma revolução em João Pessoa. Você vai sair daqui com atitudes. Se é perdão, ligue e perdoe. Se é dizer, Senhor, eu tenho um pecado contra Ti, eu tenho um pecado contra as evidências do Teu caráter em mim. Me ajuda. Eu não quero parecer com eles. Eu quero parecer contigo. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe. O amor transforma a fé em atitudes. Amém.